Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Eu sou o da Silva e peço que você se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, dê um joinha e comentem, amém? Graça e paz. Eu quero falar um pouquinho aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, né? Está escrito o seguinte: os que antes conheceu, os predestinou para ser imagem de seu filho, aos que chamou, justificou. Os que antes conheceu, isso é prova que nós, os nossos espíritos já existia, né, com Deus, os predestinou, né, para ser imagem de seu filho, aos que chamou, justificou. Então, não é necessário de alguém pregar dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. E isto aqui foi para os romanos. O apóstolo Paulo falando aqui para a igreja de Roma. Certo? Imagine hoje. Imagine hoje. O apóstolo Paulo estava falando lá para aqueles, não é, que viviam lá em Roma, certo? Para a igreja de Roma, para os romanos. Eu não sei nem qual foi a data, não é? Imagine hoje, nós que já nascemos já livres e salvos. Não é verdade? Então não precisa que ninguém se sacrifique para se salvar. Não é verdade? 2 Timóteo 2,19. A verdade de Deus continue firme como uma rocha e sobre seus filhos deve continuar essa verdade. Que verdade? Mas qual é a verdade? Essa verdade aqui de Romanos 8,29. Entendeu? Os que antes conheceu ou predestinou para ser imagem de seu filho, aos que chamou, justificou. Esta é uma das verdades que nós, filhos, deveremos continuar com essa verdade. Entendeu? 1 Pedro 1,2. Que coisa maravilhosa! Deus escolheu vocês segundo a presciência dele na santificação do Espírito para a obediência. Tá vendo que não se obedece a Deus na carne e sim no Espírito? Vocês entenderam? E o que é a presciência de Deus? A presciência de Deus significa conhecer presente e futuro antes que elas aconteçam. Veja só, a presciência de Deus é conhecer presente e futuro antes que ela aconteça. Então nós já vivíamos com Deus, não é? Já vivíamos com Deus, né? E o que aconteceu? Nós já fomos livres, salvos, escolhidos por Deus. Não precisamos fazer mais nada para ser salvo e para ser salvo. Não precisa fazer mais nada. Veja só. Efésios 1:5. E nos predestinou para sermos filhos segundo o beneplácito de sua vontade. E o que é beneplácito? Aprovação. Então, não foi sacrifícios, não foi sofrimento, não foi dízimo, não foi pão com suco, que eles dizem que é a Santa Ceia, não foi monte, não foi círculo de oração, não foi jejum, nada, absoluta nada para que houvesse essa salvação, essa escolha. Não, foi a própria vontade de Deus, a própria aprovação de Deus. Não foi o homem que me salvou, não foi um pastor porque pregou que me salvou, de jeito nenhum. Eu pensava assim quando eu estava lá no sistema, mas não é por aí. É tudo ao contrário, tudo totalmente ao contrário. Não é? Eu não preciso. Porque agora, ô da Silva, por que tu estás ensinando essas poucas coisas que tu sabe? Eu estou ensinando essas poucas coisas que eu recebi do Espírito Santo para que alguém escute e se livre dos laços lá do sistema religioso. Para que as pessoas escutem, saiam, se livrem das algemas,
que essas algemas, ele não coloca sozinho não, nas ovelhas. Os pastores não colocam essas algemas nas ovelhas que estão no sistema religioso, não é? Esta corrente, esta prisão, eles não colocam só, eles colocam porque vocês aceitam. Vocês aceitam por não ter conhecimento, vocês aceitam. Vocês dão a mão para eles acorrentar, vocês dão a mão, o braço para eles amarrar vocês, prender vocês, porque vocês engolem tudo que eles falam, vocês aceitam tudo que eles falam, por isso que eles falam, por isso que vocês são prisioneiros por conta das vossas vontades também, por conta das vossas vontades, não é, exagerada pelas coisas terrenas, pensando que eles têm poder, ou pensando que Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer nada, nem tampouco o pastor. O pastor quer o dinheiro de vocês. Portanto, o que está escrito em Romanos 29, é isso que nós temos que continuar a falar e confiar. Os que antes conheceu, o predestinou para ser imagem de seu filho, aos que chamou, o justificou. Nós somos justificados. Agora, este aqui, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Deus escolheu vocês segundo a presciência dele, na santificação do Espírito para a obediência. Está vendo que ninguém consegue, jamais conseguiu, jamais conseguirá obedecer a Deus com sacrifícios terrenos, com sacrifício da carne? Jamais. E sim com o Espírito, obediência espiritual. Amém? Que é crer no que ele fez, crer na escolha que ele fez, antes da construção do mundo, crê que nada pode nos condenar. É isso. A Bíblia diz lá em João 10, 27, me perdoe se eu estiver errado, 10, 27, que ninguém, veja que esse livro de João é um livro histórico, foi lá para a época. Ele disse que ninguém tira as suas ovelhas do seu poder. Imagine hoje que já nascemos livres. Amém? Que a graça e a paz esteja com todos e comentem, compartilhem o vídeo e se inscrevam. Que a graça e a paz esteja com todos. Filhos do Altíssimo.